Mateus capítulo de número 20, nós temos uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Dizem eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal ou salário, em outras traduções, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta parábola, meus amados irmãos, ela fala sobre trabalhadores que foram convidados por um dono de uma vinha. Um homem tinha uma vinha e ele precisava de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E diz o texto que ele começou logo no primeiro horário, e ele passou e viu umas pessoas e os convidou, e eles foram trabalhar na vinha. Mais tarde, ele passa novamente e ele vê umas pessoas e ele os convida novamente, convida essas pessoas também, e essas pessoas vão para trabalhar na sua vinha. A Bíblia vai dizer que perto da hora 1ª, a hora 1ª é às 5 horas da tarde ou às 17 horas, porque a hora 1ª seria a hora 11. E no calendário, no horário do povo judeu, você pega o número 6 e você soma com esse valor. Por exemplo, a hora 9ª seria 6 mais 3, então seria as 3 horas. A hora 12 horas seria 6 e 6, 12, então seria a hora 6ª. Então sempre somando mais 6 mais alguma coisa para você encontrar aquela hora. Então a hora 1ª seria às 17 horas, porque seria às 6 mais 5, então essa é a hora 1ª. Então às 5 horas da tarde, já chegando a hora de parar o serviço, ele ainda passa e encontra umas pessoas que estavam na praça. E ele disse: Por que vocês estão aqui?
porque afinal de contas o convite tinha sido feito para todos irem trabalhar na sua vinha. E eles disseram: não nos chamaram para nos assalariar. Ele disse: então podeis ir trabalhar. E esses trabalhadores da última hora foram trabalhar na vinha. E a Bíblia diz que quando chega a noite, então o Senhor chama os seus empregados e diz: comece a pagar esses trabalhadores, mas eu quero que vocês paguem os últimos, começando pelos últimos. E aí a Bíblia vai dizer que eles recebem o dinheiro de um dia de serviço. Aqueles trabalhadores que chegaram naquele horário receberam um dia de serviço completo. Trabalharam poucas horas, ou nem não chegaram a trabalhar 1 hora de relógio, e eles ganharam um dia de serviço completo. E os outros que foram chegando, eles também ganharam um dia. Mas na cabeça deles, eles achavam que eles iriam ganhar muito mais, porque se aqueles trabalhadores que chegaram de última hora ganharam um dia inteiro, o equivalente a um dia inteiro, então eles acharam: bom, então sendo assim, nós vamos ganhar muito mais do que um dia, nós vamos ganhar 2, 3 dias, quem sabe? Mas a Bíblia diz que quando eles foram assalariados, na hora que foi feito o pagamento para eles, eles acabaram recebendo a mesma coisa que os trabalhadores da última hora. Eles ficaram revoltados e eles foram ao Senhor para reclamar por que aqueles trabalhadores que tinham chegado na última hora e quase não trabalharam, por que eles receberam um dia inteiro de pagamento, sendo que eles chegaram de manhã cedo, ficaram ali trabalhando a manhã toda, a tarde toda, pegaram todo o sol do dia, ali naquela colheita da uva. E por que eles receberam o mesmo salário, o mesmo pagamento? Então o Senhor da vinha chega para eles e diz: amigo, eu não posso fazer do meu dinheiro o que eu quero? O que eu acertei com vocês eu não estou pagando? Vocês trabalharam um dia, eu não estou pagando um dia? Naquele momento, o Senhor nos deixa uma lição. E aí, quando você vai ler esse texto de Mateus capítulo 20, você vai entender que Jesus está completando o capítulo 19. Porque no capítulo 19, Jesus, ele tem um diálogo com um jovem que era rico. E esse jovem, ele chega para o Senhor e diz que cumpre todas as escrituras. E o Senhor diz para ele: se você então quer fazer as coisas perfeitas, pega o teu dinheiro, pega a tua riqueza, vende tudo que você tem, distribua para os pobres e siga-me. E o texto vai dizer que aquele jovem ficou triste e ele saiu porque ele tinha bastante propriedades. Então ele deu mais atenção, ele não quis seguir a Jesus porque ele tinha as suas propriedades e ele não queria desfazer das suas propriedades. O que Jesus nos ensina com isso? Aí Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus estava fechando as portas para os ricos? Não! O que Jesus estava dizendo é que, na maioria das vezes, o rico, ele está com seu coração preso às riquezas. E quando nós vamos explorar mais esta questão de um coração preso, veremos que muitas pessoas estão com seu coração preso a muitas outras coisas. Alguns estão com seu coração preso ao dinheiro. Outros estão com seu coração preso a um relacionamento amoroso que o distancia da palavra de Deus. Outros
estão com o seu coração preso em coisas desta vida que nos afastam de Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. Não era só a questão da riqueza daquele jovem, mas era a questão da prisão que estava no coração daquele jovem. E aí, Jesus vai terminar o capítulo 19 dizendo, olha só, porque Pedro, já no versículo ali 27 do capítulo 19 de Mateus, o Pedro vai dizer assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E veja que Jesus, ele responde no versículo 28, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, ele está falando no final dos tempos, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esta palavra de Jesus não era para a igreja, era exclusiva para os apóstolos. Não é a igreja que vai julgar as 12 tribos de Israel, mas os apóstolos sim receberão essa autoridade. Mas no versículo 29, ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas aí ele fecha o capítulo no versículo 30 dizendo: porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então perceba que o capítulo 20 é uma espécie de continuação, porque Jesus cita esta parábola dos trabalhadores da vinha para falar a respeito de recompensas. Aqueles que trabalham na vinha do Senhor, aqueles que trabalham na obra do Senhor. E aí, quando você vai para esse texto, você vai ver que o Senhor está falando a respeito de recompensas. Todas as pessoas terão a sua recompensa. Todo mundo que trabalha na obra de Deus receberá a sua recompensa, sendo o que for. Mas a questão é que ele também fala sobre a questão da regra do tempo, porque aqui o Senhor não está mostrando somente a questão de que uns trabalharam mais ou que trabalharam menos. Não é essa a regra. Imagine você que uma pessoa que aceitou a Jesus ainda, como eu, por exemplo, eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. E vamos dizer que se Jesus demorar, hoje eu tenho 40 anos de evangelho, vamos dizer que se Jesus demorar mais um pouco, eu consiga fazer 60 ou 70 anos na presença de Deus e 70 anos trabalhando ali assiduamente na obra do Senhor. Mas aí tem uma pessoa que ela aceita Jesus e com pouco tempo ela parte para a eternidade. Vamos dizer que com menos de 2 anos. Um exemplo apenas eu estou dando. Aí você vai dizer: nosso Deus, o pastor Teodomiro então teria um galardão maior do que esta pessoa? E é isso que Jesus está mostrando aqui nesse texto, que não é bem assim. Porque não é pela questão do tempo que você está na obra, não é pela questão do tempo de você estar na igreja, de você estar na presença de Deus, mas é a questão de simplesmente você estar na presença do Senhor, independente de você ter muito tempo ou pouco tempo. Todos nós receberemos a nossa recompensa no Senhor. Então, o que o Senhor Deus está nos mostrando é que a justiça de Deus
não é igual à nossa. Aqueles homens, eles falaram assim: nós deveríamos ganhar mais, porque a gente ficou o dia inteiro. Mas o Senhor disse: mas eu não estou pagando para vocês o que eu acertei? Ou seja, o Senhor está dizendo: se eu disse que ao voltarem as suas vidas para mim, vocês receberão a salvação das suas almas, independente do tempo que vocês estão no Evangelho, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 40 anos, 70 anos, 100 anos, independente, eu prometi que uma vez que você entregou a sua vida, uma vez que você se arrependeu dos seus pecados, você será salvo. Aonde? Eu não estou cumprindo aquilo que eu prometi? Então o Senhor, nesse momento, meus queridos irmãos, está mostrando para nós a questão da sua cronologia. Agora, vamos lá. Quando a gente lê esse texto também, precisamos ficar atentos, porque o Senhor está falando também sobre uma ordem cronológica, escatológica, para o fim dos tempos. Porque veja que no versículo 28 do capítulo 19, que é o que nós comentamos um pouquinho atrás, ele fala sobre quando na regeneração, ele está falando do tempo da regeneração, ou seja, no tempo do fim, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que haverá, que tem trabalhadores na casa de Deus, trabalhadores na obra de Deus durante todo o tempo. Quem são os primeiros trabalhadores da obra de Deus? Os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que chegaram na primeira hora. Foi quando Jesus chegou e os convidou. Quando Jesus viu Pedro lá e mandou que ele largasse a rede para segui-lo. Quando Jesus chamou o Levi ou Mateus e ele abandonou lá aquela mesa de cobrança da alfândega para vir ser um apóstolo do Senhor. Esses são os primeiros que foram chamados. Depois vieram os seus discípulos, as pessoas que vieram após. Depois veio a igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos que vieram no primeiro século, que foram perseguidos, primeiro, segundo, terceiro século, que foram perseguidos, jogados nas arenas, mortos pelos leões, mortos pelas feras, crucificados, muitos deles queimados, feito tochas humanas, para clarear a cidade, como se fosse um poste luzeiro. Então, depois veio os trabalhadores da última hora. E eu entendo, e nós entendemos, que esses trabalhadores da última hora que Jesus passou e que já estava perto de terminar o dia de trabalho, somos nós, a igreja do Senhor, desta geração. Nós somos os trabalhadores e o Senhor está dizendo para nós que nós também receberemos a nossa recompensa. Bendito seja o Deus eterno. Você entende isso, querido? Você entende isso, amada? Deus está nos ensinando pela sua palavra. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da colheita do Senhor. E o que é importante é que o Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 22, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que eu cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Você estar aqui nesta noite, no primeiro dia desta campanha de oração, você está aqui na presença do Deus Altíssimo.
Você está aqui buscando a face do Senhor. E Ele está dizendo: a minha recompensa está comigo para dar a você de acordo com a sua obra. O teu sacrifício puro, santo e agradável a Deus. O Senhor, Ele vai nos recompensar. Deus sempre vai recompensar o seu povo. E Ele diz para Pedro, então, quando Pedro diz, então, Senhor, então o que é que nós vamos ganhar? Nós deixamos a nossa família para te seguir. Nós temos casa, nós temos filhos, nós temos o nosso dia a dia. E nós largamos tudo para te servir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: vocês vão ganhar. Vocês vão sentar no trono vocês vão assentar no trono da glória. Ele diz: o Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória, e vocês também vão se assentar sobre 12 tronos. Ou seja, vai ter um trono para cada um deles. E o Senhor diz assim: para que você julgue as 12 tribos de Israel. Cada um, eles vão ficar responsáveis pelo julgamento das tribos de Israel. Mas para nós, para a igreja, ele disse assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Queridas, queridos, o que o Senhor está dizendo, Ele não está nesse momento aplicando a questão do número em si, mas nos mostrando que há uma grande recompensa quando você deixa tudo para servir ao Senhor. Você saiu do conforto da tua casa hoje é feriado. Você saiu do conforto da tua casa e você veio hoje à casa de Deus, à presença de Deus, buscar a presença do Senhor. O Senhor diz: você receberá 100 vezes mais. 100 vezes mais. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aí Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Jesus. Então, se alegre em Deus nesta noite. Você não está perdendo o seu tempo, não. Você está trabalhando na colheita do Senhor. O Senhor Jesus disse: os campos estão prontos para a ceifa, mas os ceifeiros, aonde eles estão? Aí ele diz: rogai para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Então nós estamos aqui como trabalhadores da seara do Senhor. Nós estamos aqui como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, capacitados por Deus como trabalhadores da sua seara. E como trabalhadores da seara do Senhor, você recebeu aquilo que muitos não tiveram esse privilégio. Você recebeu a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém?